sou o produtor do jogo Guerreiros da Guanabara. Eu sou designer de formação, eu tenho mestrado em usabilidade e eu trabalho há 10 anos produzindo software. Já estou aí como desenvolvedor de software, UX designer, artista, ilustrador, animador. Eu já fiz diferentes coisas dentro do campo de desenvolvimento de software, mais especificamente no campo de jogos. O processo de concepção do jogo, ele partiu da minha graduação, que foi em 2016, em que eu tinha vontade de fazer um jogo sobre cultura brasileira. E eu comecei a pesquisar sobre folclore, sobre contos, histórias, conflitos que surgiram no Brasil. Nessa pesquisa, levando em consideração que eu estou situado no Rio de Janeiro, eu decidi fazer sobre França Antártica. Porque no período da França Antártica, teve a fundação do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói. Então você já contempla um momento muito importante, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas também de importância nacional. Porque nesse período, a gente pode citar que tiveram as invasões francesas. E as invasões francesas, no período da França Antártica, foi quando os franceses decidiram fazer uma colônia na ilha de Villegagnon, aqui no Rio de Janeiro. Então, imagina se o Brasil fosse dominado pelos franceses. Eles expulsassem os portugueses e eles mantivessem aquela colônia lá. A gente pode imaginar que a nossa história seria muito diferente do que é hoje em dia. Talvez a gente nunca tivesse esse jogo, porque eu não estaria aqui. Eu acho muito interessante esse conflito, porque teve a colaboração dos indígenas com os europeus para a expulsão dos franceses. Então foi um ponto de muita importância. Vamos tratar assim. É importante dizer que quando a gente escolhe um tema, é definir um estilo de jogo. O estilo de jogo foi um RTS, um jogo de estratégia, que dá a visão de general para o jogador. Ele controla os exércitos, os soldados, faz as movimentações e eu não tinha um enfoque em violência ou assuntos desse tipo. Por isso que eu escolhi esse estilo de jogo. Poderia ter escolhido um FPS? Poderia, que é um jogo em primeira pessoa, mas eu queria dar uma dimensão de general, em que o jogador ele contemplasse também o cenário. A gente retratou a ilha de Villegagnon muito parecida com o que ela era naquela época. Então, eu queria que o jogador tivesse a dimensão das construções, dos cenários, da caravela, dos exércitos, como é que era antigamente. E você consegue ter essa noção olhando o nosso jogo. Eu gostaria de falar que quando você vai fazer um jogo, você tem que ter uma imersão. Se eu vou fazer um jogo de estratégia, principalmente um jogo que trata conflito, eu tenho que entender sobre aquilo. Então, eu pesquisei sobre armamento, eu pesquisei sobre vestimenta que utilizavam, os veículos que eles utilizavam para o deslocamento, as caravelas e galeões. A gente inclusive pegou uma foto de uma réplica que tinha no Museu Nacional para reconstruir um galeão, como era, um galeão português. Então foi feito todo um trabalho de entendimento sobre vegetação também. Tirei fotos de vegetações, sobre vestimentas, que eu comprei um livro para ler, discutia com o professor, também tem um historiador, o professor Luiz Fabiano. O professor Luiz Fabiano ele ajudou muito nessa parte de entendimento sobre vestimentas, sobre as caravelas. Por isso que é importante não só você ter a imersão, o entendimento de como são as coisas. Por exemplo, eu fiz aula de arco e flecha para entender como é que era feito os disparos e tudo mais. Eu não fiz uma aula, eu fiz meses de aula de arco e flecha para conseguir entender. Então é importante você ter uma imersão de verdade, para você não só entender o conflito de um ponto de vista micro, quanto um ponto de vista macro. Quando eu falo macro, a gente teve que ler tratados de guerra, tratado de estratégia de guerra, o comando de um exército e tudo mais. Então, quando você se propõe a fazer um jogo desse tipo, você tem que ter uma noção do que você está fazendo. Tem que ter uma abordagem fidedigna nisso. Então, eu queria fazer algo que quando alguém visse, falasse, essa pessoa pesquisou sobre esse assunto. Ele tem um entendimento sobre esse assunto. Então, a gente fez um trabalho muito profundo, principalmente eu e o professor. Depois que você pega todos esses conhecimentos, você tem que traduzir em modelos do jogo, cenário do jogo. Então, essa tradução é uma das partes mais complicadas, porque aí a gente vai fazer os concept arts,
as artes conceituais de como serão os cenários, as edificações, as unidades, e a gente tem que fazer como é que vão ser as roupas dele, com base nas pesquisas que a gente fez, as roupas das unidades, as roupas dos indígenas, as vestimentas dos indígenas, e a gente esbarra também em outras questões. Por exemplo, se a gente retratasse nudez dentro do jogo, ia aumentar a classificação indicativa do jogo. Então como é que você vai tratar uma unidade indígena que utilizava de nudez sem nudez? Então eu utilizei alguns artifícios ali para a gente tratar de forma fidedigna, que era o nosso objetivo, mas a gente não aumentasse a classificação indicativa do jogo. Então utilizei penas para cobrir o indígena, pinturas, adereços, e dessa forma eu consegui chegar num resultado que eu fiquei muito satisfeito. A minha proposta nesse jogo foi fazer algo épico, né? Algo que o jogador olhasse e falasse, nossa, o jogo está incrível, assim, tá épico, tá com um tom de aventura, um tom de um filme de época, sabe? Com uma parte fidedigna, com uma parte verossímil, que ele tivesse uma imersão dentro do jogo, que ele conseguisse olhar para o jogo e entender as dinâmicas da época, entender as vestimentas, e eu acredito que chegamos nesse resultado. A primeira etapa é você definir a temática do jogo, e aí você vai fazer um Game Design Document, um GDD, que você vai definir as regras do jogo, as dinâmicas, mecânicas, as unidades que o jogo vai contemplar, as diferenças vão ser em fases, e algumas interações que o jogador vai ter com o game em si. É um documento que vai ser utilizado como a regra do jogo, a contextualização do jogo. É um documento que ele vai servir como linha guia para direcionar toda a equipe de desenvolvimento. Obviamente o GDD pode ir sendo modificado ao longo do tempo para adequar certas dificuldades técnicas, questões técnicas, né, ideias novas que surgiram. Então é um documento que ele tem uma linha guia para toda a equipe de desenvolvimento. Depois disso você tem que fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa histórica, uma pesquisa de mecânicas, de gêneros, de dinâmicas do jogo, né, para compor todo um arcabouço de ideias, de conhecimento sobre aquele assunto. Como a gente está tratando do período da França Antártica, a gente teve que ir atrás de conhecimentos de história, de unidades, de combate, de diferentes tipos de imersões, né, que eu fiz. Então, por isso que é importante você ter um consultor de história, como é o caso desse projeto. O falecido professor Luiz Fabiano foi o consultor de história desse projeto e, inclusive, escreveu o roteiro e a enciclopédia do jogo, né? E também dava consultoria na parte de vestimentas, né, dos cenários, de combate, né? E isso foi muito importante para a gente fazer algo que fosse fidedigno, porque uma pessoa que for jogar esse jogo, ele vai ter uma noção de como eram as coisas. Eu tentei retratar dessa forma. Então, depois que você faz a parte do GDD, faz os desenhos conceituais que vão servir para a produção das unidades, das edificações e dos cenários, a gente começa a produção das artes. Então você tem a produção dos modelos 3D do jogo, tem a produção das artes, das interfaces do game em si, de música, da parte de programação do jogo, né? Então é muito importante a gente ter as coisas caminhando em conjunto. Entretanto, a parte de arte ela tem que ser acelerada para quando a parte de programação já tiver com o básico que precisa para começar os testes, a gente já conseguir inserir algumas artes ali e testar, né? Eu gosto de testar justamente com um feeling final. Eu não gosto de fazer um protótipo com aquelas artes iniciais. Obviamente é necessário no início, mas depois é importante você ter um game feel, né? Um sentimento de como o jogador está vendo aquilo, né? Vai ver aquilo no final. Eu vejo a importância desse jogo na minha vida porque ele me testou de diferentes formas, né? Eu queria fazer esse jogo para ver do que eu sou capaz, né? Para testar todos os meus conhecimentos, minha capacidade. Ele testou de diferentes formas, né? Porque não é um projeto de curto prazo, não é um projeto de um mês, não é um projeto de uma semana, é um projeto de mais de um ano. Então, quando a gente fala num projeto de mais de um ano, você tem que ter paciência, tem que ter resiliência, que no final vai ficar pronto.
né? E você tem que entender os desafios, as dificuldades, gerenciar isso tudo para conseguir realizar. Então, eu acredito que foi algo muito desafiador, em diferentes sentidos para mim, mas algo que eu me senti muito realizado, porque eu pude ver a minha real capacidade como artista, como gerente, como game designer, como tester, como várias coisas. A importância desse jogo não é só as questões de identidade nacional, mas o jogo ele possui uma enciclopédia que foi feita por um professor de história que era especialista no assunto. E esse professor, ele, infelizmente, não vai poder falar hoje, né? Mas a enciclopédia que ele fez está lá, traduzida em inglês, inclusive, para aumentar o alcance do trabalho dele. E eu fico muito feliz de poder materializar o trabalho do professor, que além de ser uma peça fundamental dentro desse jogo, foi um grande amigo meu. Foi uma grande homenagem que estamos fazendo a ele, uma pessoa que era professor da rede estadual, educou diferentes pessoas ao longo de toda a trajetória dele, né? Uma pessoa muito culta, uma pessoa que tinha uma importância muito grande dentro desse período da França Antártica, né? Especialista nessa área, então a gente conseguir ter parte de um trabalho dele, eu imagino que seja o último trabalho dele ali. Acho que é não só um tesouro muito grande que a gente deixa, mas uma vitória muito grande que eu tenho assim, dentro do jogo, poder imortalizar parte dele ali dentro. Eu gostaria muito que ele estivesse dando depoimento hoje, mas infelizmente o professor não vai dar esse depoimento, né? Eu vou ter que falar por ele. Eu queria agradecer primeiramente a ele, a família dele. Ele foi uma pessoa muito importante na criação desse jogo. Quando eu conheci o professor, eu achei ele uma pessoa muito visionária, porque ele gostava de jogos e via uma relação muito grande dos jogos com a educação. Eu, na minha história, se formos pegar a maioria dos jogos que eu fiz, foram jogos voltados à educação, ou jogos para ensinar alguma coisa a alguém. Então, a gente teve uma sinergia muito grande nisso. E quando eu apresentei a ideia de Guerreiros da Guanabara para ele, ele ficou muito animado, ficou muito feliz, né? E ele prontamente falou, quer participar, quer fazer o roteiro. Eu falei, ótimo, vamos fazer um roteiro. Eu falei assim, meu cara, professor, eu quero fazer uma enciclopédia. Porque o jogador, eu gosto muito de uma teoria de aprendizado tangencial, que é quando uma pessoa tem contato com algum assunto e aquele assunto interessa ela. Por exemplo, um filme que ela viu no cinema e interessou muito ela vai pesquisar sobre aquilo. E é isso que a gente fez dentro do jogo. A gente tem um assunto que é o jogo, né? O período da França Antártica, as grandes navegações, em questão das unidades, da cultura indígena, europeia. E a gente transformou isso tudo num jogo, e o jogador que tiver interesse em aprofundar os conhecimentos dele sobre aquilo, ele vai poder consultar a enciclopédia que foi feita por um especialista no assunto. E a gente dá meios do jogador aumentar os conhecimentos dele, né? Meios e boas fontes, né? Então isso já está tudo dentro do jogo, imerso ali dentro. Eu fico muito feliz de ter produzido esse conteúdo e principalmente ter unido forças aí com o professor, uma pessoa muito importante, uma pessoa que tinha essa iniciativa, né, de jogos voltados à educação, uma pessoa muito visionária para a época, né? Em 2000, antes de 2016 já tinha essa visão. Eu acho que eu ter essa oportunidade de retratar a parte de história que eu sempre fui encantado junto com ele, e principalmente ter parte do trabalho dele ali dentro do jogo. Ele criou uma enciclopédia inédita ali pro jogo, né, tratando diferentes assuntos da época ali dentro da enciclopédia. Eu achei que foi um feito muito grande, um feito incrível aí que fizemos, até porque imortalizamos o trabalho dele em formato de enciclopédia ali dentro do jogo. Acredito que vamos deixar esse legado para a educação e por manter a questão da cultura brasileira. Então, esse aqui é um mapa que
que o professor fez. Ele dá uma vista geral sobre como os europeus enxergavam a parte cartográfica antigamente. Obviamente, vão ter distorções em relação à proximidade, ao tamanho, à posição de determinados marcadores de pontos estratégicos aqui, porque claramente existia uma não exatidão em relação a isso, até pelos instrumentos de marcação de época. Quando a gente olha esse mapa, principalmente tenta transformar em um mapa de um jogo, é importante a gente olhar em relação aos pontos principais onde vai ter fases de campanha, porque serão pontos que eu tenho que mostrar ao jogador que ali vai ter uma fase. E esse mapa, uma das grandes dificuldades é que ele não era um mapa quadrado. Ele é um mapa que, se você olhar, ele é retangular, né? Ele é muito mais extenso horizontalmente que verticalmente. E isso torna um pouco complexo, né? Difícil de retratar, porque aqui vai ficar uma área em branco. E aí, por exemplo, o mapa aqui, ele não está nem muito em cima nem muito embaixo, ele está mais para baixo, mas tem pouco espaço aqui, né? É um mapa muito extenso. E além disso, o que ocorre aqui? São pequenas ilhas que tem fortificações, e como é que eu vou retratar essas fortificações dentro dessa ilha de forma que fique imponente, né? Porque aqui tinha um forte, um dos fortes principais da campanha, né? Então são vários questionamentos aqui. Como é que eu vou retratar um pântano, uma lagoa, um, um morro, né? Uma parede rochosa aqui. Aqui tinha muita floresta. Como é que eu vou retratar todas essas questões aqui e retratar os brejos e retratar as construções, edificações e de forma que fique tudo claro. Então, esses são os grandes desafios entre traduzir o que foi feito em termos históricos, né, pelo professor, traduzir em termos artísticos e para o jogo. A arte tem que ser funcional aqui. Foi feito um trabalho incrível aqui, porque além de ter sido feitas essas marcações, né, e delimitações, a gente pode ver que tem também uma questão de colocar o capítulo e a gente começa a discutir como vai ser cada capítulo. Aí sou eu discutindo com ele. O que vai ter nesse capítulo? Ó, capítulo 1 vai começar uma pequena introdução a alguns personagens e relações. O capítulo 1 é em Cabo Frio, e aqui a gente tá retratando a Baía de Guanabara, né? A gente não está retratando Cabo Frio, que não tem aqui. Então, como é que eu retrato algo que não está aqui no mapa? Para retratar Cabo Frio, o mapa teria que ser ainda mais horizontal. Como é que vai ser isso? Vai virar uma página? Eu pensei em várias coisas. Ah, vai virar uma página. Então aí eu começo a ter que usufruir mais de programação. E aí, se eu tiver que virar a página e entrar outro mapa, ele vai ter que carregar outro desenho do mapa, né? Outra textura do mapa. E, e para o jogador, como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar esse fluxo, né? Então, não é simples, é complexo. Ou eu vou fazer um mapa gigante, que aí ele vai chegando por lado. Aí vai ficar um espaço aqui sem nada com uma fase lá perdida, sabe? Muito distante dessas fases aqui. Que é muito essas questões de decisão, né? E ver o que funciona aqui, o que não funciona, o que é mais fácil de ser, mais factível de ser feito, né? Então, na fase 2 a gente tem uma discussão sobre pontos importantes aqui dentro do jogo e a gente vai começando a pensar nas fases em si. E isso é bem interessante de você visualizar o mapa aqui. Eu vou abrir o mapa que eu fiz para o jogo, em que eu faço a tradução desse mapa aqui para um mapa de jogo. Então, você tem aquele mapa, né, que é esse mapa aqui, e agora você tem esse mapa aqui. Você vê que ele ainda continua tendo aquela profundidade horizontal, só que eu decidi o que? Terminar aqui e aqui. Não preciso fazer ele indo até o final nem nada. Eu dou uma leve sugestão. E além disso, eu decidi aproveitar algumas partes visuais que ele colocou aqui, né? E eu já tento colocar o pântano, não necessariamente no mesmo formato, um formato parecido, mas que coubesse aqui dentro dessa narrativa do mapa, né?
tento me aproximar o máximo possível do que ele retratou, tá? E aí eu coloco uns recursos gráficos que permitam ao jogador olhar isso e entender que tem uma parte aquática aqui, né? As ondas, né, desse pântano tem uma parte aquática, não seria onda, mas seriam esses movimentos de água. Aqui também, ó, movimentos de água. Como é que porque não é só fazer arte, é você fazer arte e a pessoa entender o que significa aquilo. E isso é uma parte muito importante, né? É a semiótica ali da arte, né? E as construções, quando ele botou ali as construções dentro do jogo, né, dentro do mapa, ele botou umas construções menores, né? E essa construção é muito imponente. Então, como é que eu trato disso? Né? Eu botei uma construção maior, com, com uma noção aqui de pedra e uma fortificação mesmo, e eu mantenho um padrão. Independente se essa aqui, por exemplo, é indígena, utilizava outros tipos de materiais, sei lá, palha, madeira, eu mantenho o mesmo padrão para o jogador entender que são fortificações diferentes. São fases chaves, né? São fases mais difíceis, né? Porque são fases de fortificação. Cabe ao jogador olhar e falar que tem um enfrentamento, uma grande dificuldade ali. Voltando aqui, se a gente observar, tem elevações aqui, né? Isso aqui é uma elevação. Isso aqui é uma elevação, né? Dona Marta, uma outra elevação. Então, como é que eu represento isso, né? Como é que eu represento essas elevações? Então, eu represento essas elevações com esses picos, esses morros. Obviamente, eu não fiz naquele formato, né? Eu fiz um formato um pouco diferente. Eu acho que ia ser mais fácil de entender, que é uma formação rochosa aqui. E a gente acaba gerando uma discrepância entre ser um pântano e ser uma formação rochosa. Então, eu tive que interpretar aquele mapa e tentar traduzir ele para um formato que seja interpretado pelo jogador. Por exemplo, eu consegui popular o mapa em áreas que não tinha nada com essa vegetação. Observar que fica uma área em branco. O que vai ter aqui? Não vai ter nada? Vai ter um papel em branco? Né? Então, no momento que faço isso, eu crio uma atmosfera de floresta, né? De desbravar, né, um mundo desconhecido, obscuro aqui, que os desbravadores não conheciam. Então, essa transcrição de mapa, o mapa do jogo, que é muito importante a gente fazer de uma forma coerente, né, e direita, para que o jogador, ao mesmo tempo que entenda o que está acontecendo, tenha essa imersão de atmosfera também do jogo e seja fácil de compreender as fases, seja fácil de entender o que está acontecendo, de compreender as estruturas, os recursos gráficos empregados. Esse aqui é o livro que contém todas as fases do jogo. E o jogador vai ver em recortes esse livro. Né? E agora eu estou mostrando ele como um todo. O professor fez o mapa em lápis, né? O contorno, onde seria cada coisa, né? Delimitou os brejos e tudo mais. E eu fui fazendo a parte artística em cima. Botei as montanhas, botei os brejos, a parte de floresta, nuvens, as fortificações, as aldeias. Botei também criaturas fantásticas para que simbolizasse essa atmosfera de descobrimento, de achar que teriam monstros míticos. E o livro, ele é para remeter como se fosse um livro antigo, com manchas, com pontos de mofo, né? Páginas amareladas. A borda aqui do livro eu fiz como fosse um livro mágico mesmo, né? E antigo, com dourado. A parte aqui da borda do livro, essa capa em couro. E é muito interessante, né, que o jogador ele vai ver o livro aqui em vários recortes de câmera. Entretanto, ele não sabe como é que é o livro atrás. E para jogo, a gente tem muita questão de otimização, né, de modelo 3D. Então, não foi feito aqui, ó, atrás do livro.
como é que é a parte traseira do livro. Não tem. Para a gente economizar polígono e permitir que o jogo rode com maior desempenho pelo jogador. Eu vou falar um pouquinho sobre a construção do modelo 3D. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Araribóia, como é que foi o concept, a arte conceitual dele. Que a arte conceitual serve justamente para o artista, né, e para a equipe de desenvolvimento do jogo. Quando eu falo equipe de desenvolvimento, são os outros artistas, artista 3D, né, e o produtor, que no caso sou eu. A gente conseguir visualizar como é que vai ser o personagem principal do game. No caso, geralmente são em jogos AAA de grandes estúdios, tem diversas pessoas, né, e cada um faz o seu trabalho. Tem um concept, tem um artista 3D, tem um produtor, nesse caso sou eu, os três. E quando a gente fala disso, eu criei esse personagem de forma que ele remetesse como fosse uma releitura do Araribóia. Por quê? Como já está escrito na enciclopédia e como o professor de história já falou diversas vezes, o professor Luiz Fabiano, não tem uma gravura do Araribóia. Muito difícil recriar ele porque não tem nenhuma fonte que possa ser utilizada para compor ele. Inclusive, a gente pode falar que a estátua de Araribóia na cidade de Niterói foi uma releitura. Então, na minha releitura aqui, eu quis fazer as seguintes questões. Foi predominantemente pensando em determinadas características que eu fiz essa releitura. Então, vamos lá. Primeira questão. O Araribóia ele foi catequizado. E quando ele foi catequizado, ele fez a conversão. Os Temiminós, eles praticavam antropofagia, então eles devoravam os guerreiros do inimigos que eles capturavam em rituais antropofágicos, e eles acreditavam que ao devorar o inimigo, eles absorveriam os poderes do inimigo, as características de força, vitalidade. Se o inimigo corresse rápido, devorando o inimigo, ele ia achar que ele ia correr rápido também. Se o inimigo fosse medroso, tivesse medo de ser devorado, era uma desonra. Então não se devorava alguém medroso por achar que iria ficar medroso também. Por que eu explico esse contexto? Porque esse contexto molda as características que foram incluídas aqui no personagem. Por exemplo, os Temiminós, se a gente for observar gravuras antigas, como essa aqui, eles eram carecas, eles raspavam o cabelo. E aqui no Araribóia tem um cabelo comprido, como ele tivesse sido catequizado. Uma versão que tivesse algumas diferenças entre essas duas versões dele. Mas esse personagem, ele representa muito a dualidade indígena e a dualidade europeia, quando ele foi catequizado. Coloquei o cordão aqui com a cruz, eu coloquei alguns adereços que representassem a parte europeia. Por exemplo, quando você vai empunhar um arco, você utiliza esse protetor de braço, quando a corda bater no seu braço, não machucar. Então, isso daqui eu pensei como fosse algo europeu, né? Eu botei o material em couro, né? E eu só pude entender melhor esse tipo de coisa depois que eu fiz aula de arco e flecha. Por isso que é importante a imersão. Eu botei uma aljava aqui também, que é em couro. A tanga, quando ele é convertido para o catolicismo, a nudez é um pecado, né? É uma coisa que não era bem vista. E ele começa a ter noção do fato de estar nu. Então, é inserido essa tanga. Mas em contrapartida, ele ainda tem questões indígenas, né? Eu boto aqui alguns adereços de pena, né? As pinturas corporais, né? O nome dele é Araribóia, é Cobra da Tempestade, então eu coloco um desenho de cobra aqui, com uma estilização, né? Algumas pinturas corporais. O tom que eu quis trazer é um tom épico. E aí a gente faz toda essa parte do concept e depois converte para o modelo 3D. Quando a gente vai falar do modelo 3D do game, seria converter aquele concept nesse modelo. É um modelo em alta definição, diria assim. A gente chama de high poly. E aí eu tento traduzir todas aquelas características e pontos do concept para esse modelo. Por exemplo, a parte de couro aqui, se a gente observar, tem até textura aqui, ó. Coloquei a textura de couro, tem a parte desses detalhes de costura, a aljava, que é presa com uma corda, ó, o detalhe de costura da aljava. Eu fiz bastante detalhado porque eu pensei em usar o modelo não só para ali dentro do jogo, mas, por exemplo, poder utilizar o modelo também para outras aplicações fora do jogo. E aqui, ó, você tem a parte da costura também da aljava, né? Se a gente observar aqui a costura, né, o metal, né, que faz parte da aljava, você vê que ele não tá lisinho, não tá como se tivesse novinho, ele já participou de batalhas, então como já tivesse sido utilizado essa aljava, ela tá danificada, e aí a gente vai inserindo essas questões aqui dentro do modelo 3D.
Aí eu botei também essa corda, como fosse uma proteção. Quando a gente olha os gladiadores, eles tinham proteções aqui na perna e tudo mais. Eu achei interessante colocar algo que remetesse a uma proteção, né? Mas aí qual material que eu ia colocar? Eu botei essas cordas. E uma das partes mais assim que eu acho interessante é fazer cabelo. O cabelo dele tem que ficar um cabelo natural. Só que eu não poderia usar um sistema a gente chama de hair card, que é um sistema para fazer cabelo, né? E porque consumiria muito processamento dentro do jogo. Então eu fiz um cabelo, eu esculpi o cabelo na massa. E esse software aqui é bem interessante, porque é um software de escultura 3D. Esse é o processo que se utiliza em grandes estúdios de jogos. Você fazer a escultura, e a gente fez os mesmos processos. Você vê que ele tem um rosto de alguém que já enfrentou batalhas, né? Uma mandíbula aqui, ó, um maxilar forte, bem marcado. Eu fiz ele bem seco, mas eu botei um tônus muscular de uma pessoa que faz atividade física de forma bem ativa, porque imagina que eles nadavam a Baía de Guanabara, atravessavam a Baía nado, então tinha que ser pessoas com uma capacidade física muito grande. Quando a gente vai esculpir um modelo 3D, o modelo 3D tem muitos polígonos. O que é um polígono? Né? Explicar de uma forma bem didática aqui, a gente está falando de um jogo 3D. Então, um jogo 3D ele tem alguns eixos. Ele tem um eixo X, ele tem um eixo Y e ele tem um Z, que é a profundidade, tá? X horizontal, Y vertical e o Z que é profundidade. E por que eu estou falando isso? Porque um jogo 2D ele só trabalha com dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Já um jogo 3D, que é o caso desse jogo, ele trabalha com esses dois eixos e o Z. E mais especificamente para a gente fazer esse jogo aqui, a gente teve que fazer modelos 3D. E aí para fazer esses modelos 3D, o que foi necessário ser realizado? Os modelos. E como é que funciona o modelo 3D? O modelo 3D funciona da seguinte forma. A gente tem polígono, todo aquele modelo que eu mostrei anteriormente, e vamos pensar da seguinte forma. Na escola, a gente vê que 2 pontos, a gente consegue fazer o que com 2 pontos? Uma reta. Eu vou ligando mais um ponto, eu faço um triângulo aqui. Se eu tivesse 4 pontos, eu consigo fazer uma face, né? Então, o modelo 3D, por exemplo, de um rosto, ele é formado por várias faces, ou tris, que a gente chama, são triângulos. Então, foi feito o araribóia, né? Lá esculpido e tudo mais. Aí teve que dar uma simplificada nele, né, para trazer para cá. E esse aqui é o high poly do araribóia, que é um modelo com muito polígono. Você não consegue inserir um modelo desse dentro do jogo, porque senão o computador não vai conseguir processar isso aqui. Então você tem que fazer uma redução de polígonos. Como eu já expliquei, 2 pontos faz uma reta, 4 pontos faz uma face, né, um plano. E aí, o que tem que fazer aqui? Imagina que esse modelo aqui tem muita face, muito planos, e aí o computador não vai conseguir processar isso. Então, o que é feito aqui? Né? É uma redução de planos. A gente vai ter que passar por cima de todo o contorno do personagem, planos, só que a gente vai reduzir a quantidade de planos. Imagine que o computador, vamos supor, o modelo tenha 1 milhão de polígonos, por exemplo. Para eu conseguir fazer o computador rodar esse modelo, né, dentro do jogo, eu vou ter que reduzir isso aqui para 5.000. E aí como é que eu reduzo para 5.000? Eu vou ter que fazer manualmente esse processo chamado retopologia, que é um processo que você vai passando por cima do modelo faces que serão utilizadas para fazer a retopologia do modelo. Então é importante a gente usar o mínimo de faces possíveis para aumentar a performance do modelo dentro do jogo. Ó, para fazer o braço, para fazer a mão. Por exemplo, o araribóia tem a mão mais complexa. É uma mão com 5 dedos. As outras unidades, elas possuem uma mão fechada, um punho fechado, que reduz a quantidade de polígono. Né? E por que foi escolhido dessa forma? Porque justamente, né, o araribóia, como é o personagem principal, né, e eu poderia utilizar outras aplicações, ele foi feito com uma mão aberta, que ele pode segurar mais de um armamento, né? O jogador vai observar
ele com mais atenção e tudo mais, se eu tiver alguma outra aplicação, eu vou conseguir utilizar também. Então, como personagem principal, ele tem mais polígonos, né? Tem um detalhamento muito maior aqui no rosto também, ó. Nos olhos. Se precisasse fazer algum tipo de animação aqui de facial, né? O tronco também dele tem mais polígonos. Se eu não me engano é mais que o dobro, um pouquinho mais que o dobro. As outras unidades tem em torno aí de 2.000 tris e esse aqui tem 5.000. Eu falo tri porque isso aqui, se você for olhar, é quadrado, mas quando passa para o jogo, ele pega quadrado e divide em dois, então vira triângulo, né? Se eu peguei um quadrado aqui, por exemplo esse, dividir em dois, vira um triângulo. Uma face aqui e outra face aqui. E aí você tem que passar esses quadrados por cima do modelo 3D. Tá, então depois que você faz todo o processo de retopologia do modelo 3D, você entra num processo de pintura do modelo 3D. Então, na pintura do modelo 3D, como vocês estão vendo, a gente tem lá aquele concept antigo que gerou esse modelo aqui. E aqui, quando a gente faz o modelo, é importante a gente voltar os nossos olhos a como o material vai ficar, né? Por exemplo, o material de couro, como é que ele vai ficar. Você vê que ele tem as texturazinhas aqui, ó. As texturas do couro. Né? Ele brilha, ele reflete. O metal ele tem que refletir diferente do couro em si. E quando foi feito o low poly, né, que a gente chama que é um modelo com menos polígonos a partir do high poly, você vê que teve informações que se perderam ou se fundiram, né? Por exemplo, aqui a aljava, as cordas na aljava, não tá mais com aquela separaçãozinha, elas foram fundidas. Era um tecido, né? Então teve que botar a trama do tecido. A tanga ela foi envelhecida, colocar rasgos para que pudesse aparentar uma tanga que foi utilizada, né, em combate, rasgou, não tecido novinho. Né? E aqui, como eu disse, né, o cabelo dele, né, que foi esculpido, e aqui a gente consegue ver todos esses detalhes, né, principalmente a parte de cicatrizes, a pintura, né, que, tanto corporal quanto no rosto dele, dando uma base, né, de uma tintura grossa que gera esses resíduos aqui, esses resíduos granulosos. Você pode observar que na lisinha elas geram esses grãos aí no rosto, como fossem camadas. A pena está levemente translúcida, a parte da pintura corporal. Mas observa como é que essa pintura preta, ela reflete muito mais que essa vermelha, né? E para fazer isso foi observado pinturas indígenas, né? Obviamente a gente trabalha com referência. Detalhes de unhas não vão ser vistos, né? Então não precisa fazer um detalhe de unha. Por exemplo, o personagem vai ser visto daqui e no máximo daqui. Não vai dar para ver a cor da unha dele. É importante também colocar que numa etapa de concepção de um modelo 3D, né, após a retopologia para redução da quantidade de polígonos, a gente faz também a abertura, né, do modelo 3D, que é a planificação do modelo 3D. Essas texturas aqui, na lateral direita, elas vão ser lidas pelo motor gráfico do jogo. E elas serão incorporadas ali dentro do game. E sofrerão justamente o que? Ações da luminosidade, vão refletir luz, a sombra. Então elas têm que se comportar conforme os materiais que elas representam. E aqui a gente tem que fazer todo esse processo de planificação do modelo 3D de forma manual. É uma coisa muito onerosa, que gasta muito tempo. Mas eu vejo isso, né? Esses acho que são os pontos principais na criação de modelos 3D. A próxima etapa, depois que termina isso, é inserir dentro da engine do jogo e configurar os materiais do shader, do personagem.
a gente fez um shader customizado para o jogo. Por quê? Justamente, o que ocorre aqui? O jogo tem certas particularidades. Então, na hora de exportar os materiais, a gente precisou exportar aonde está essas pinturas vermelhas, onde tem vermelho, onde tem azul, de todos os modelos 3D, elas vão funcionar como máscaras. A gente mascarou essas partes e na motor gráfico do jogo é possível mudar para vermelho, para azul, trocar de cor. Isso aí é para representar o grupo que o jogador pertence, dos portugueses, dos franceses, e aí a gente consegue mudar. Aí teve que criar essa customização do mapa. Aqui, ó, a máscara, né, tá nesse canal, aí a gente exporta isso e o shader customizado do jogo lê essa parte aqui. E esses processos são aplicados para personagens e construções dentro do jogo. Olha só que ele é interessante. Aqui a gente está dentro da Unity, da engine do jogo. Aqui é o personagem principal, né? Que a gente já coloca ele aqui. A gente já adapta o shader dele e tudo mais. Um galeão também. Se observar aqui o galeão, ele tem todo aquele mesmo processo. Eu deixei meio encardido aqui a vela para isso que já foi usado e tudo mais. A madeira, o leme, né? Ó, a otimização aqui que ocorre. Como eu falei, ó, para o computador processar o modelo 3D com mais facilidade, a gente faz a otimização. E aqui, ó, você pode observar que não foi fechado, né, a parte de baixo. Na real, eu fiz um modelo com fechamento dessa parte de baixo, mas dentro da otimização do jogo, né, eu acabei removendo ali para facilitar, porque nunca a câmera vai entrar por baixo. Então o jogador não vai ver essa parte, então não tem necessidade de ter esses polígonos aqui embaixo, ó. Olha como é que foi feito. Da mesma forma do canhão, né? Não tem um polígono embaixo, ó. Se eu for observar, essa janelinha aqui, ó, essa portinhola não tem embaixo. Ó, aqui, ó. Se a gente observar, isso aqui a gente chama de normal map. Que é para dar essa sensação de relevo aqui. Mas isso aqui é isso aqui é reto, completamente reto. Eu utilizei o normal map para passar esse detalhamento. As cordas também. Utilizo o normal map. É um cilindro, mas foi utilizado o normal map para dar essa noção de entrelaçamento das cordas, né? E aqui a gente pode falar da casa, né? Por exemplo, casas, construções. As construções, elas têm esse sítio, né, de construção, e depois que o aldeão, que é esse personagem aqui, ele vem aqui e constrói, aí vira a edificação final, tá? Cada edificação tem um sítio, e cada sítio é diferente, para facilitar o jogador entender que aquele sítio é relacionado, por exemplo, ao acampamento, esse aqui é relacionado à feitoria, tem um do porto, né, e assim sucessivamente, né. Por exemplo, a casa aqui, ó, como eu falei anteriormente, tem essa questão da máscara, né, foi mascarado aqui, essa parte aqui, porque dependendo do grupo que o jogador pertence, português, francês, muda essa cor. No caso aqui fica vermelho, mas se fosse francês ia ficar azul. Mas é o mesmo modelo que a gente utiliza. E a gente pode olhar aqui o seguinte, né? O modelo 3D foi todo modularizado, de forma que eu conseguisse com esses pedaços, essas partes, esses módulos, construir uma edificação. Aquela casa foi construída inteiramente com isso. Ó, o telhado dela, parte do outro telhado dela, parte das paredes, né? Janela, cortina, a madeira que fica ali. Então foi toda modularizada, né, de forma que eu conseguisse construir essa ou outras edificações. Uma coisa interessante que tem várias formas de você fazer uma edificação, tá? Você não precisa fazer de uma forma modularizada, mas eu poderia construir direto a edificação sem modularizar. Por exemplo, construir essa feitoria aqui sem utilizar de modularização. Eu tenho assim uns prós e uns contras contra essa questão de modularização. Eu acho que quando você faz algo não modularizado, fica mais fácil de você fazer algo mais fluido. Você não perde tanto tempo na montagem. Você já faz ali o modelo e você não precisa ficar encaixando as coisas. E eu acho que certas coisas encaixadas não ficam tão boas quanto você fazer o modelo direto como deveria ser, já como fosse o modelo final, tá? Então eu apliquei diferentes técnicas também aqui, né, pra gente ter determinados resultados. Por exemplo, a torre ela não foi modularizada.
Foi feita em um único objeto, sem partes modularizadas. Aqui é a máscara da muralha, que é ativado quando o jogador dá play, né? Aqui o porto. Os navios são produzidos aqui, as canoas. Aí você tem um porto, que aqui botei a parte de pedrinha, telhado também de palha. Botei um musgo aqui na pilastra e fiz a ponte de madeira com uma rede ali, como fosse para pesca, né? Então você vai construindo pequenas histórias ali, né? Ah, o que aquela pessoa ali faz? Eles pescam, aí eles coletam madeira, então tem um machado ali perto. Ó, o acampamento aqui, ó. Tem um barril ali, né, no acampamento. Ó, você vê o sítio de construção de cada edificação é diferente. E aí a gente vai montando. Para um cenário, como é que eu montei, né? Cada cenário é diferente. Porque o cenário tem que representar também a dinâmica que o jogador vai enfrentar ali, né? Por exemplo, a ilha de Villegagnon, você tinha a parte da fortificação. Então eles tiveram que derrubar o forte. E aí eu faço como se eles tivessem atracado aqui. Aí boto o galeão, como tivesse levado a tropa. E ele cria uma pequena aldeia aqui, né? E faz parte do modelo 3D o cenário. E conceber o cenário, a gente faz o cenário todo no motor gráfico. Eu não faço o cenário modelado. Eu tento esculpir o cenário aqui, ó, justamente no terreno do jogo, com as ferramentas que o jogo me dá. Então, como era uma fortificação, essa aqui é a ilha de Villegagnon, eu botei rochas, botei madeira. Eu não quis lotar aqui de madeira para não permitir que o jogador fique só aqui. Ele tenha que vir para cá, vir para lá. Toda estruturada essa parte, né? Ele coleta aqui, coleta ali, coleta lá. E aí ele tem que se defender dos ataques. De tempos em tempos, a inimiga manda unidades para atacar o jogador. O jogador tem que conter esses ataques. Basicamente, a gente vai tentando criar um nível de dificuldade. A madeira vai esgotando. Quando a madeira esgota, ele vai chegando perto do quê? Dessas torres. O aldeão chega perto dessas torres. E aí ele tem que criar uma unidade, que é a columbrina, para atacar essas torres, destruir essas torres para continuar lá coletando madeira. Então tem todo um pensamento de não só promover a imersão do jogador, né, no sentido histórico, mas também prover dificuldades para ele, para tornar o jogo um material de entretenimento, né? Um objeto de entretenimento. Ah, eu vou ter que construir tal coisa para contra-atacar aqui e tudo mais. Esse jogo aqui, principalmente essa fase, é coberta de várias coisas interessantes. A gente tem um sistema de IA que manda unidades inimigas para atacar o jogador de tempos em tempos. E a gente tem uma chamada IA adaptativa, que ela pega as unidades do jogador, né, e ela verifica quais unidades o jogador tem em maior número. Por exemplo, se ele tiver arqueiro em maior número, eu vou enviar uma unidade que é boa contra o arqueiro dele. E a gente promove essa dificuldade, de forma que o jogador não tenha uma estratégia já definida. Ah, se eu chegar assim eu já vou ganhar. Não. Ele vai ter que pensar em formas e estratégias diferentes. Isso dá um fator de rejogabilidade para o jogo. Toda vez que ele jogar, ele pode pensar uma estratégia diferente. Ao invés dele vir por aqui, ele pode vir por aqui, ó. Eu já dou um navio para ele. Ele pode criar unidades, colocar unidades aqui dentro e vir por aqui. Que inclusive tem menos torres. Aqui tem 4, aqui tem uma, tá vendo? Isso aqui foi tudo pensado. Ele atraca aqui, sobe aqui, destrói ali o portão, tem uma torre só e já sai atacando. Quando ativa 20 minutos de jogo, a gente tem uma IA que se chama coletor. Ela pega todas as unidades inimigas, inclusive essas embarcações, né, e manda em direção ao jogador. E aí ele tem determinadas surpresas, né, que ele tem que contornar. E isso permite ao jogador ter novas experiências aqui com o jogo. Fala galera, meu nome é Luiz, também conhecido como Lenvi. Sou cantor, compositor, produtor musical e DJ. Nascido e criado aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Foi uma honra muito grande pra mim ser responsável pela trilha sonora do jogo. Joguei muito videogame na minha infância, então nunca tinha imaginado que poderia fazer parte da trilha sonora de um jogo. Achei isso muito interessante. E também, principalmente, pelo jogo representar, né, contar a história de uma figura tão importante para a cidade de Niterói, que é o Araribóia. Para fazer as músicas do jogo,
foi um mix um pouco das referências que o Gabriel trouxe pra mim e um pouco das referências que eu tinha de filmes de época, né, filmes medievais, filmes renascentistas. Então muitas das coisas que o Gabriel trouxe pra mim eu conhecia, né, eu também gostava, e algumas eram um pouco mais específicas minhas, né? Então só trazendo alguns exemplos aqui, a gente pode falar do filme 300, a gente pode falar do filme Cruzadas, Senhor dos Anéis, também é um filme muito marcante pra mim, que tem trilhas sonoras muito emotivas, né? A parte de batalha é muito forte, né, nesses filmes. E na parte dos games, Age of Empires, Age of Mythology e o God of War. Tem uma temática um pouco mais séria, né? E era uma coisa que o Gabriel deixou muito claro pra mim, que ele gostaria que as trilhas sonoras não fossem só lúdicas, ele queria que tivesse uma seriedade por conta da história do personagem, né? E todos os desafios que o personagem passou. As músicas indígenas, a gente teve que fazer uma busca, né, por sonoridades da época, né, que eram basicamente muita presença do chocalho, da flauta, que é o instrumento melódico principal, e do tambor também. Além disso, eu acabei fazendo algumas vozes também. A gente tentou reproduzir como se fosse um cântico de guerra para algumas músicas. Bem, para fazer o tema europeu foi um pouco mais fácil porque já existem muitas referências de filmes de época, jogos. A gente acaba utilizando muito instrumentos orquestrais, só que especificamente um dos temas, o Gabriel trouxe algumas referências que utilizavam gaita de fole, que é um instrumento bem específico, então foi um pouco difícil da gente encontrar as sonoridades, mas a gente conseguiu. Para fazer o tema principal, foi o maior desafio da trilha sonora, na minha opinião, porque a gente tinha que retratar com profundidade toda a história do Araribóia. A gente dividiu em 3 momentos. O primeiro momento é um sentimento de massacre que a gente quis transmitir, né? Porque a tribo do Araribóia foi quase dizimada e ele foi obrigado a fugir para o Espírito Santo. Então toda a timbragem, os instrumentos utilizados, eles tentam trazer essa carga muito pesada. E no segundo momento, todo o luto vivido pelo Araribóia. Então assim, a gente jogou bem lá embaixo os instrumentos, poucos instrumentos, para trazer essa tristeza, essa calma, assim, esse momento difícil, crescendo, crescendo, até chegar na fase final da música, que é uma fase de superação. Onde Araribóia volta para o Rio de Janeiro e consegue se vingar e fazer o duelo final, né, com os inimigos dele, né, os tamoios e os franceses. Então eu acho que a gente conseguiu trazer aí esse sentimento de superação para fechar a música com chave de ouro. O reverb dá muito contexto. Você tira o reverb, a diferença. Olha a cauda que o reverb traz. As coisas têm profundidade. Vou tirar o reverb. Mostrando um pouquinho aí da melodia, né, principal do tema, isolada, só o violino. Só que obviamente ela acontece, né, com uma cama de acordes, né, para dar um contexto. Seria isso aqui. Somado também ao brass, que traz um peso, e o tambor que vem crescendo para mostrar, né, que a superação chegando e a batalha final prestes a começar, né?
uma parte que fica no meio, né? Que depois o tema ele acontece de novo, mas com mais emoção, com mais instrumentos, com vocal. Que a gente quis trazer o vocal para representar como se fosse o próprio Araribóia, né? Trazendo esse canto. Então nessa parte do meio a gente tem novamente os acordes acontecendo para trazer uma cama, né? Só que a gente adiciona um elemento que traz uma sensação de caminhada, de estar caminhando em direção a alguma coisa, que é isso aqui. Paralelo a isso, tem uma outra melodia acontecendo. A ideia dessa melodia é para mostrar que, apesar da superação, a gente ainda está tratando de uma batalha, a gente ainda não se resolveu, a gente não sabe quem venceu, a gente está no meio da batalha, e aí por isso que aqui também rola, além dos tambores, esse vocal, que é um vocal que está mostrando ainda a batalha acontecendo, né? Somado a isso tudo, está acontecendo também os tambores e o brass novamente, né? Então botando toda a música junto ao mesmo tempo. Nessa parte final a gente tem todos os instrumentos possíveis trazendo esse peso, né? O violino com as notas bem agudas para marcar bastante e o vocal para trazer essa sensação de como se fosse o próprio Araribóia cantando, né? Contexto da música. A pergunta é secreta, ó. Como foi pra você lidar com as necessidades que vinham pra música? Quando eu chegava, eu falava assim, ó, olha só, tá um pouco fantasia, precisa que remeta ao lúdico, mas não seja tão fantasia. A questão da superação, por exemplo, ele tem uma força que vai crescendo. Ele foi massacrada a tribo dele, depois ele vai aumentando, essa energia vai acumulando, aquela energia dele, ele fala, vou dar o golpe final. Como é que foi receber tanta assim, demanda? A verdade foi a seguinte, durante todo o projeto o Gabriel trouxe as referências e todas as músicas, tirando o tema principal, ele me deixou super à vontade e ele estava muito satisfeito, né, com todo o resultado de tudo que estava sendo feito. Só que na última música ele deixou claro que ele queria que fosse a música. Então ele falou, meu irmão, ele queria o máximo que eu pudesse dar pra ele de como produtor musical. E aí foi um pouco mais difícil porque inicialmente eu trouxe uma carga para a primeira parte da música que na visão dele não estava o suficiente. Ele queria um impacto maior, ele queria que realmente quem fosse escutar a música se sentisse perturbado, se sentisse incomodado. E aí eu fazia, adicionava camadas, e aí mostrava pra ele, não, ainda não é isso, não é isso. E aí até que eu finalmente, né, consegui, né, fiz uma manipulação aí no som, no trombone, eu botei uma distorção, onde eu acho que eu consegui ali, junto com os tambores, tudo que foi utilizado, eu acho que consegui chegar onde ele queria. Você entregou a primeira versão,
eu não senti tanta perturbação, né? Porque imagina ele lá, ele vendo a tribo toda sendo massacrada, ele tendo que fugir do Rio de Janeiro para ir lá para o Espírito Santo. E os portugueses que ajudaram a fazer justamente essa fuga, né? Então foi muito perturbador. Então essa música, quando toca na última fase, ela passa por todo aquele momento que ele viveu. Toda a jornada do herói, né? Toda a jornada, é uma jornada do herói. É isso, essa é o que a gente tentou passar ali na música, a jornada do herói. Que ele tem a dificuldade, ele tem a superação dele, e aí ele vai enfrentar o boss, né, o chefão. Né? E foi basicamente isso que a gente trouxe, tanto no roteiro como na música. A gente tentou fazer justamente essa junção de todas essas disciplinas. Sim, eu acho que assim, era muito importante pro Gabriel a profundidade das coisas. Ele não queria nada muito superficial. Então quando a gente avançou da parte do massacre e foi pra tristeza, pro luto, ele queria realmente que aquilo fosse triste, que aquilo fosse, sabe, que trouxesse essa carga. Agora. Mas aí eu acho que a gente, né, foi ajustando e chegou. E também eu acho que a virada, particularmente falando, uma das partes que eu mais gosto é quando a gente faz a conexão da tristeza com a superação. Eu acho que a gente conseguiu ir caminhando, aumentando a energia, até que a gente entra o tambor e finalmente a gente começa a sentir que, né, o Araribóia, né, o personagem tá dando a volta por cima e tá ali pra fazer essa vingança. Aquilo, né, o que a gente escutou de música triste, né, Verdade. vai fazer a gente chorar. Inclusive, acho que nem foi falado, a gente pegou referência de música clássica também. Verdade. Principalmente música orquestral, né? Que era o principal pra gente compor essa trilha. E justamente o que o Luiz acabou de falar, né? Só complementando, quando a gente entrou justamente nessa parte do massacre, depois a gente foi pra tristeza, né? Ele primeiro ele vê aquilo dali, aquele massacre, aquele terror, quase um filme de terror. Depois o que? Ele fica triste, né? Quase um sentimento depressivo, né? E aí ele vai no fundo do poço, mas ele reage, se reergue. Ele não vai no fundo do poço e se enterra ali. Então a gente tinha que fazer justamente isso, passar isso aqui dentro da música, né? Isso. Ele vai e depois... E uma informação também legal é que na superação a gente tem os cânticos, né? Como se fosse, a gente tentou trazer cânticos de guerra. E na parte final da música, que entra a melodia principal, que seria realmente o grande tema, né? Tem o vocal, né? Tem uma voz fazendo o tema, não é só o violino, não é só a flauta, existe a voz. Isso eu acho que representa como se fosse o próprio Araribóia cantando, né? Eu acho que fazendo essa melodia, eu acho que isso traz também uma emoção, né? Tem o massacre, tristeza, depois vem a superação, né? E legal que a superação não é uma superação abrupta. Ele tá triste e não fica feliz do nada. A gente vai caminhando, né? Vai subindo, crescendo, né? Vai crescendo conforme a música. Isso aí, e aí você faz a virada. Eu achei muito interessante que você teve a sacada de fazer a virada com um tambor. Né? Você botou um tambor para definir o limiar ali onde começa a superação mesmo, né? Ali nem seria mais superação, ele já se recuperou e já vai fazer o acerto de contas. É verdade. Então eu achei bem interessante essa parte, né? E aí a gente compôs o tema com essa dinâmica, né? O tema da música, ele conta uma história. Acho que a mensagem principal é essa. O jogador, ele lendo o roteiro, ele vai, e jogando o jogo, ele vai entender que o jogo ele conta uma história. Eu acho a que música conta uma história. Uma das coisas mais legais que eu ouvi das pessoas, né, que tiveram a oportunidade de ouvir a criação da trilha sonora é que elas falam que, de fato, quando elas escutam, cria uma imagem, né? Cria-se uma imagem, você se imagina em algum lugar. A música tá com essa capacidade, né, de te
te colocar, independente, né? É óbvio que a música ela acontece junto com o jogo, né? Então você tá visualizando o jogo, você tá ouvindo a música. Mas até independente, se você ouvir a música, ela te transporta para algum lugar. E isso eu acho que é legal, né? De se atingir. Transportar para uma época que a gente não consegue viver mais, né? Porque foi no passado, né? Porque o cérebro ele monta uma imagem, uma lembrança de diferentes formas, né? Que é a imagem, o som, o sentimento. Então a gente mistura o sentimento dentro da música, a gente tem já a sonoridade, a gente tem um grafismo. Então vai montando tudo aquilo, né? Vai trazendo justamente o jogador para aquele ambiente. É verdade. Isso acho que contribuiu muito, né? Aí que é a beleza da multidisciplinaridade, né? Quando a gente pega diferentes disciplinas ali, a gente unifica através de um jogo, né? E a gente consegue ver isso ali. Eu acho que que tudo conversou. Exatamente. Tudo tá e ligado. Só finalizando, apesar, né, de a gente comentar, né, da exigência do Gabriel, eu agradeço a ele porque foi pela insistência dele que a gente, eu acho que conseguiu chegar num resultado final tão bacana, né? Porque talvez ele, numa primeira ideia, ele poderia já ter aprovado e poderia também ter ficado legal, mas eu acho que o fato dele querer mais, dele realmente tentar tirar o melhor de mim, colaborou bastante pra gente chegar nesse resultado final que eu particularmente fiquei muito satisfeito. É isso aí, tamo junto, meu amigo. Olá, vou mostrar alguns detalhamentos sobre o jogo Guerreiros da Guanabara. Na tela do livro, a gente tem um sistema de luzes que o jogador provavelmente não vai perceber. Primeiro, a luz do jogo ela tem um esmaecimento, ela não é uma luz constante, dando uma noção de luz de velas. Além disso, você tem um sistema de luzes, que aqui é a luz de ataque, né, que é a luz principal. Aqui é uma luz secundária, uma luz rebatida. E aqui é uma luz que destaca o highlight do jogo. Você também tem um sistema em que o jogador vai mudando de fase, o zoom da câmera vai mudando. Isso torna menos enjoativo essas questões e menos monótono. Dentro do jogo Guerreiros da Guanabara temos duas categorias de unidades, as unidades terrestres e as unidades aquáticas. As unidades aquáticas podem ser divididas em duas. Temos o galeão e temos as canoas. O galeão são unidades que permitem ao jogador Espadachim. embarcar outras unidades dentro do galeão e transportá-las para pontos estratégicos dentro do jogo, para fazer ataques, por exemplo, ao inimigo. Embarcar. Galeão. Vou desembarcar aqui as unidades. Desembarcar. Ao seu comando. Temos também as canoas. As canoas são unidades indígenas, aquáticas, que permitem ao jogador fazer frente a unidades terrestres, por exemplo, e fazer pequenos ataques furtivos. Canoa. Ao seu comando. A canoa deve ser utilizada pelo jogador em grande número, ou seja, o jogador deve recrutar muitas canoas para justamente fazer uma máquina de guerra indígena. Dentro do jogo, temos algumas categorias de unidades terrestres. A primeira categoria são os heróis. Os heróis são as unidades mais fortes do jogo e eles possuem poderes especiais. Temos o Araribóia, que é o herói principal do jogo. Araribóia. Ele tem duas habilidades. Ele tem uma habilidade que aumenta a velocidade de ataque das unidades aliadas, causando mais dano. Ah! Todas as unidades que estão dentro de um raio de ação dessa habilidade são influenciadas por ela. E também temos a Emboscada, que é uma habilidade que permite que as unidades indígenas, todas as unidades indígenas têm essa habilidade e permitem que elas fiquem invisíveis ao inimigo. Estácio. Temos o Estácio de Sá, que tem uma habilidade que causa dano em área quando ativada. Ah! Agora falamos sobre o segundo grupo de unidades, temos as unidades europeias. As unidades europeias são divididas em combate corpo a corpo e combate à distância, a longo alcance. Corpo a corpo temos o espadachim, que é uma unidade que
é a melhor unidade de combate corpo a corpo, entretanto, ele perde para o arcabuzeiro e o arqueiro indígena a longa distância. Por isso, quando você for atacar um arqueiro, o jogador deverá utilizar o mercenário, que tem um escudo que o protege. As outras unidades de ataque à distância, temos a columbrina, Columbrina. que ela permite atacar outras edificações sem ser atacada. Columbrina. Atacar! O jogador conseguirá atacar a torre e não sofrerá ataque por ela. Ao seu comando. Também temos o arcabuzeiro, que é uma unidade que permite atacar o espadachim ou mercenário e essa unidade indígena, que é o guerreiro com tacape. Ela é boa contra essas unidades, só que ela é muito fraca em ataque corpo a corpo. Então, se o mercenário ou o espadachim chegar perto dela, essa unidade não resistirá. Logo, o jogador tem que defender essa unidade para permitir que ela continue atacando a longa distância. Temos também as unidades indígenas. Pajé, ao seu comando. O pajé ele funciona como curandeiro, então ele cura as unidades aliadas que estejam feridas. Temos o arqueiro, que ele permite ataque a longa distância, e quanto maior o número de arqueiros, mais poderosa vai ficar o seu exército. Ele, em menor número, ele não fica tão forte, assim como Guerreiro. o guerreiro com tacape. O guerreiro com tacape é uma unidade indígena de combate corpo a corpo. E ambas as unidades conseguem fazer emboscada, que seria ficar invisível e não ser vista pelos inimigos. A última unidade do jogo é o aldeão. Aldeão. O aldeão permite ao jogador construir torres, feitorias, acampamentos, casas, portos e ocas. Além disso, o aldeão também permite ao jogador Aldeão. coletar madeira e transformá-la em ouro dentro da feitoria. O ouro e a madeira são recursos fundamentais para a construção de edificações, recrutamento de unidades indígenas e europeias. No caso das indígenas, os recursos primordiais são madeira e reputação. Reputação é um recurso que o jogador vai adquirir enfrentando os inimigos e eliminando-os. Algumas das edificações do jogo, como a casa, permite ao jogador aumentar sua capacidade populacional e com isso recrutar mais tropas. A torre, por exemplo, é utilizada para a defesa. O acampamento permite ao jogador recrutar unidades europeias, heróis abatidos e realizar melhorias que permitem baratear o custo das unidades recrutadas e também aumenta a velocidade de treinamento delas. Dentro do jogo também temos os portos. O porto permite ao jogador treinar canoas, galeões e fazer melhorias para diminuir o custo dessas unidades e aumentar a velocidade de treinamento delas. Temos também as ocas. As ocas permitem ao jogador recrutar guerreiros com tacape, arqueiros e pajés, além de comprar melhorias que barateiam essas unidades, aumentam o ganho de reputação, que é o recurso utilizado para recrutar essas unidades, e também aumenta a velocidade de treinamento dessas unidades dentro da oca. Olá, irei apresentar as funcionalidades de acessibilidade do jogo. Você poderá acessá-las através do menu principal, clicando em Configurações. Ao entrar em Configurações, nos depararemos com 4 opções no topo superior, que serão utilizadas como um menu de navegação. A primeira opção é o vídeo, onde o usuário poderá ajustar o gama, o contraste e se beneficiar de melhorias de imagem que possibilitem ele ter melhor experiência dentro do jogo. Ao ativarmos as legendas, os áudios do jogo serão legendados. Vou ativar a legenda, vou ativar o volume. Vou diminuir o som aqui da música e vou deixar o volume de voz, que seriam os áudios. E efeitos sonoros. Vou adentrar a fase. Quando adentramos a fase, quando clicamos em alguma unidade, Aldeão. ele vai emitir um som e poderá fazer ações, Ao seu comando. como
se Ao deslocar, seu comando. que ele Ao seu falará comando. sempre ao seu Ao seu comando, comando. independente da unidade. Essa unidade, Araribóia. que é o herói principal, Ao seu comando. ele fala Ao seu comando. e aqui exibe. Estácio. Ao seu comando. Ao seu comando. Araribóia. Ao seu comando. Se eu clicar para atacar, Atacar. ele falará atacar. Ao seu Isso comando. permite ao jogador com algum problema auditivo poder jogar o jogo utilizando essas legendas. A terceira opção refere-se à troca de teclas, que possibilitará ao jogador que tem alguma necessidade especial ou não trocar teclas do jogo que facilitem o seu gameplay e que facilitem sua mobilidade na hora de clicar no teclado ou no mouse. Ele poderá substituir a tecla por uma outra, por exemplo, substituir o E pelo K. A gente tem na última opção o modo de acessibilidade, na qual o jogador contará com 3 opções. A primeira opção é o leitor de telas, Vídeo. Idioma. Vídeo. que ele lerá o que o jogador passar o cursor. Enciclopédia. Franceses. Franceses. As 3 ordens. As 3 ordens. Ele consegue justamente Durante a ler. Baixa Idade Média, marcada pela fragmentação política feudal, emergiu na Europa a concepção voltar ao menu anterior. Voltar ao prefácio. Avançar. Configurações. Gameplay. Acessibilidade. Normal. A gente tem o modo daltônico, que a gente cobre os diferentes tipos de daltonismo. Araribóia. Vai fugir de... A gente tem um modo de fonte, que aumenta o tamanho da fonte.